Olá, bom dia a todos, querido. Você do outro lado da telinha. Professora Noêmia, bom dia. Bom dia, Tudo bom dia bom? a todos e todas. Bem, iniciaremos nossa aula hoje, dando sequência e ressaltando os pontos principais da aula da professora Andréia e, em seguida, fazendo as devidas correções, com sua participação também, é claro, certo? E agora? Só um minutinho, por favor. Vige, o que foi que deu? Só um minutinho, tivemos um probleminha aqui. Só um minuto, por favor. Nós estamos tendo um probleminha técnico aqui. Peço só a paciência de vocês. Bem, só um minutinho, deixa eu voltar. Pronto. Bem, a compreensão da gestão como um ato político. Então, a gestão da escola, ela requer sempre uma tomada de posição política. Então, exige sempre um posicionar-se diferente, né, em determinadas situações. E muitas das vezes, esse posicionar-se diferente do gestor, muitas das vezes não tem aceitação de muitos da comunidade. Então, ela não é neutra, pois todas as ações, elas desenvolvidas na escola envolve atores e tomadas de decisões, ou seja, requer uma participação coletiva, né? Então, sabemos que a gestão da escola, ela é um ato político. Então, simples ações como limpeza e conservação dos prédios, das escolas e até ações mais complexas, como as definições pedagógicas, o trato com situações de violência, entre outras, elas implicam dizer o compromisso, a importância que a comunidade tem em tomar rumo nas decisões tomadas pela escola. Nós vamos falar agora dos conceitos das dimensões, né, e das formas de autonomia que as escolas que pretendem vivenciar a gestão democrática devem consolidar. Então, a palavra autonomia, ela vai ter inúmeros significados, né? Mas o que nós temos lá no livro vai ser a percepção de algo que temos a liberdade de fazer, ou aquilo que nós achamos que seja melhor para nós, pode ser gerir a si próprio, né? Mas o sentido desta palavra dentro da escola, ela soa como um rompimento de barreiras. Então, rompendo barreiras, rompendo dificuldades que intervenham diretamente nos resultados adquiridos do cotidiano escolar. Então, quer dizer, no sentido da escola, ela ter o seu próprio projeto político-pedagógico, exercer aquele projeto, ela elaborar o projeto e executar esse projeto. Segundo Veiga, de 98, nós temos aqui as dimensões da autonomia. Então, são 4 tipos de dimensões de autonomia, onde estão diretamente ligadas com a escola. Autonomia administrativa, que consiste na possibilidade de elaborar e gerir seus planos, programas e projetos. Então, a escola tem autonomia de elaborar, gerir seus projetos para o bem da comunidade. Autonomia jurídica, ela diz respeito à possibilidade de a escola elaborar suas normas, suas orientações escolares dentro da legislação escolar, dentro da legislação educacional, né? Nós temos como exemplo as matrículas que são realizadas todos os anos, não é isso, professora? Sim. Não é? As matrículas e as transferências que ocorrem continuamente dos alunos. A financeira refere-se à disponibilidade dos recursos. Então, aqueles recursos que são disponibilizados para as escolas, para que elas possam fazer melhorias,
possam trabalhar para o bem também da coletividade e que dê condições de funcionamento efetivo dessa escola. E a autonomia pedagógica, que consiste na liberdade de propor modalidades de ensino e pesquisa, está estreitamente ligada à identidade da escola e à sua função social, ou seja, ela é a essência do próprio projeto político pedagógico da escola. Então, dentro das dimensões da autonomia, é importante ressaltar que a autonomia requer responsabilidade e consciência de que a escola ela está inserida dentro de um processo de relações internas e externas. A autonomia administrativa ela cria várias possibilidades, dentre elas a constituição dos conselhos, a construção, aprovação e efetivação do projeto de gestão. Agora nós vamos às formas de autonomia. Autonomia decretada consiste na transferência de competências por meios de decretos, por meios de documentos oficiais da administração central e regional para as unidades escolares. Então, vamos supor, um decreto vem de uma Secretaria de Educação, MEC, do MEC, que vem justamente para as unidades escolares. Autonomia construída refere-se à construção coletiva e democrática de projetos na escola que atendam aos anseios da comunidade. O principal objetivo é atender os anseios da comunidade a que pertence. Então, aqui uma observação que é precisa a compreensão que a autonomia não é um valor absoluto, ou seja, que somos autônomos em relação a alguns aspectos. Porém, podemos não ser em relação aos outros. Professora, algum comentário? Olha, aqui tem comentário de questão, mas assim, se você pudesse voltar o slide lá na parte da autonomia, é isso que eu gostaria de chamar a atenção para a aluna Marinete, que está lá com a nossa tutora Laucione de Laete Dias. Um bom dia para elas e muito obrigada, Marinete, por sua participação. As dimensões ou as formas? É a autonomia decretada. Eu acho interessante, antes da gente tomar uma posição, se dentro da escola nós estamos só repassando as ordens, ou se essas ordens, elas de fato têm um sentido. Porque a autonomia da escola não implica se desvincular dessa subordinação decretada. Com certeza. Não é? Então, por exemplo, se o MEC determina, manda um decreto para as escolas, o MEC não vai se preocupar como é que vai ocorrer essa adaptação. Ele vai decretar, vai mandar os informativos e as orientações para que se dê essa adaptação. Então, a direção, muitas vezes, ela tem que simplesmente dizer, dadas as tarefas todas que se concentram no gestor, muitas vezes ela tem que dizer, façam desse modo. É isto que a lei está determinando. Muitas vezes, o professor, o secretário, a merendeira, pensa que é só uma ordem arbitrária do diretor. Isso é verdade. Mas não é. Há um conjunto de sanções por trás que devem ser observadas. Então, a autonomia decretada, se nós fôssemos levar ao pé da letra a palavra autonomia, não seria autonomia decretada. Entretanto, é esse o termo que nós temos que respeitar no tocante às diretrizes que o MEC
manda para as escolas em todos os seus níveis, não é? Já quanto à autonomia construída, a gente percebe a necessidade da interação, do diálogo, tanto com a equipe, não é? Quanto com a comunidade, porque como é que eu vou chegar, como é que eu vou conhecer o anseio da comunidade se eu não tenho um interlocutor direto com ela? Isso. Então, esta autonomia construída, ela depende, sim, viu, Marinete, de um diálogo e de uma correspondência com esse diálogo. Né? Feedback. Agora, exatamente, o feedback. Agora, a decretada não. A decretada eu tenho, porque nós vivemos numa unidade nacional. Essa unidade respeita uma Constituição, essa Constituição tem seus ministérios, seus ramos, e a educação é basilar. Então, vão haver delineamentos que não vão ser somente arbitrariedade de um gestor. Então, a gente tem que ponderar isso aí. E a questão do valor absoluto, ela recai na nossa questão da autonomia decretada. Muitas vezes nós, como subordinados a uma gestão, nós temos a autonomia, nós temos o poder de agir de determinado modo ou de outro. Entretanto, nós não podemos ferir e muito menos deixar de procurar entender o porquê daquele decreto, daquele mandato dentro da nossa escola. Né, tá certo? É isso que eu gostaria de esclarecer para ela. Já a Ivone, de Nova Brasilândia, pode. A Ivone de Nova... Eu sigo com as questões ou você... Pode, sim, com certeza. A Ivone, a aluna Ivone, lá de Nova Brasilândia, que está com nossa tutora Kelly Dietrich. Um abraço, né, Ivone? Aliás, um abraço a todos que estão conosco participando. Gente, e um abraço especial lá para o pessoal de Nova Brasilândia, que tem ajudado muito no nosso trabalho com essa interação, não é? Ela fala que a autonomia requer responsabilidade, olha aqui, e consciência de que a escola está realmente realizando os projetos. É através das lutas que conseguimos realizar todos os projetos. Exatamente. Veja que um projeto educacional, não basta ele ser bom. Né? O projeto educacional não basta ser bom. Ele é bom se não dá para ser executado. Ele tem que ser executado, e antes de tudo, ele tem que ser autorizado por instâncias superiores. Então, você vai ter que fazer um projeto, às vezes um gestor, ele tem um projeto maravilhoso pautado na pedagogia de John Dewey, não é? Pragmatista americano, teórico da educação. Ele vai ter. Só que quando ele vai lá nas diretrizes do MEC, aí o MEC não adota aquele modelo. E a autonomia, professora? Onde é que fica? Bom, ela pode solicitar ao MEC uma autorização para implantar este projeto na escola. E aí, mais uma vez, a autonomia decretada. Vai ser preciso que o MEC avalie em que medida realmente aquilo vai corresponder aos anseios comunitários. Certo. Fazer toda uma pesquisa, uma auditoria, para só assim implantar isto que vai ser ainda entendido como uma novidade. E aí a questão da responsabilidade, não é? Eu nem posso ferir preceitos legais e nem posso deixar de atender aos anseios dessa comunidade. Como é que eu caso isso? Não é? Fazendo uma reflexão do âmbito educacional. Então, professora, só finalizar isso aqui para que nós possamos passar para as nossas atividades, não é verdade? Certo. Então, a autonomia da escola, ela justifica-se no respeito à diversidade e às riquezas culturais brasileiras, na superação das marcantes desigualdades locais e regionais e na abertura à participação também de todos. Então, agora vamos à parte mais interessante, as nossas atividades, né?
Primeiramente, defina com suas palavras o conceito de autonomia e comentar a sua importância para a escola, certo? Segundo, marque a alternativa correta relacionando as 4 dimensões da autonomia consideradas básicas para o funcionamento da escola, que são as 4 alternativas. Letra A, jurídica, política, administrativa e pedagógica. B, administrativa, pedagógica, gerencial e financeira. Letra C, política, institucional, jurídica e financeira. Letra D, administrativa, jurídica, financeira e pedagógica. E letra E, administrativa, jurídica, financeira e social. Terceira, na sua concepção, a busca da autonomia pela escola pode gerar um temor em relação à desobrigação do Estado, olha só, desobrigação do Estado com a manutenção das instituições escolares? Comente. Pronto. A gente pode Quarta. fazer uma observação dessa terceira questão? Pode. Pode. Eu queria só terminar para nós passarmos, né? Pode Vamos ficar à terminar, vontade. fica Obrigada. faltando só a quarta e a quinta. Tá. Então, quanto às formas de autonomia, diferencia a autonomia decretada, que a senhora já falou, e a construída. E quinta, identifique em sua escola aspectos que poderiam ser melhorados para a construção de um espaço autônomo e democrático. Certo. Ó, Tem alguma... por hora não. Não? Mas eu gostaria de me deter na terceira questão. Na terceira, né? Ela é pode muito passar? importante. Posso, com certeza. Pronto, Opa, voltar lá. Desculpa. Tá aí. Pronto. Na sua concepção, a busca da autonomia pela escola pode gerar um temor em relação à desobrigação do Estado com a manutenção das instituições escolares? Olha, vamos entender bem. Todo o sistema educacional, ele é subordinado ao Ministério da Educação. Então, nós já falamos aqui, a autonomia, ela tem que ser pensada como o que eu vou fazer respeitando as diretrizes de cada componente curricular, as diretrizes de cada momento escolar, as diretrizes de cada curso. Isso. Então, eu acho que ela não gera temor. Inclusive, quando nós estamos falando em gestão educacional, nós devemos substituir a palavra temor pelo respeito. Eu tenho que entender o que é que o Ministério da Educação espera qual é a postura profissional que ele espera de um gestor autônomo que pretende construir uma escola autônoma, né? Esse conceito é muito caro. Até porque a autonomia da escola, ela não desobriga ao Estado, não é verdade? Exatamente, ela não desobriga. Ela, na verdade, ela manda o direcionamento, ela manda os decretos. E dentro da escola aquilo vai ser articulado da melhor maneira que se corresponda com aquela comunidade. Porque hoje no ensino se está falando dos regionalismos, da interculturalidade. Porque há um tempo atrás, eu não me lembro bem até que década foi isso, você tinha um currículo escolar que ele valia para a região norte, sul, sudeste, para todo lugar do Brasil. Só que quando chegava na hora de aplicar o conteúdo, não havia uma identidade entre o consumidor, que era o aluno, e aquilo que era proposto, porque ele não via. Por exemplo, nos exemplos do sul, não é? Uva, ameixa, que são frutas daquela região. Tipicamente. Aí chegava aqui no norte, você não via se falar em açaí, em banana, não é? Tapioca, que é o referencial do norte. É verdade. Então, como é a autonomia? Eu tenho que fazer uma educação, mas o modo, a metodologia que eu vou usar para causar este caráter identitário entre o meu aluno e aquele conteúdo que ele está observando, eu posso fazer como eu quiser. Eu não posso
obrigar o meu aluno a entender uma outra cultura. Certo. Tem alguém mais, professor? Ele pode aprender. Tem aqui, vejo, ela fala aqui, professora, agradecendo a contribuição, a Valéria Inácio Martins de Alta Floresta. Um abraço. Valéria, um abraço. Nós é que agradecemos a contribuição. E a Laucione de Laete, novamente, agradece. Também, sempre presente. E aqui, a Valéria Inácio, em Alta Floresta, um abraço para a Alta Floresta, ela faz comentário. Vejo que a autonomia requer também cautela. Exatamente. Com certeza. Todo o processo educacional, ele não se faz processo educacional se ele não for reflexivo, se ele não for cauteloso e se ele, sobretudo, não observar quais são os seus direcionamentos. Certo. Não é? Vamos então, professora, a correção, então. A correção da 1 é a definição do conceito de autonomia. Então, a palavra autonomia nos traz a percepção de algo que temos a liberdade de fazer de acordo com nossa conveniência, ou seja, aquilo que seja melhor para nós. Sua importância dentro de um ambiente escolar é oportunizar a escola na tomada de decisões que resolvam satisfatoriamente suas necessidades educacionais, administrativas, financeiras, de infraestrutura, entre outros. A questão 3 nós já debatemos, não foi? Sim. Agora, marcar a alternativa correta com relação às 4 dimensões da autonomia. Nós temos opção A, opção B, opção C, vai ser a opção D. Então, administrativa, jurídica, financeira, pedagógica. Letra D. O 3 nós já debatemos, como eu falei. E quanto às formas de autonomia, diferenciar decretada da construída. Então, autonomia decretada é a transferência de competências por meio de decretos da administração central e regional para as unidades escolares. E já a autonomia construída é a construção coletiva e democrática de projetos na escola que atendam aos anseios da comunidade a qual a escola faz parte. A 5ª, identifique em sua escola aspectos que poderiam ser melhorados para a construção de um espaço autônomo e democrático. Professora, existem interações aí? Não. Quanto a essa 5ª e 4ª, a senhora quer fazer alguma consideração? Eu gostaria de agradecer às nossas colaboradoras, lá as tutoras Neuza Gomes Barreto, um abraço, a Valéria, a Laucione, não é? Mais uma vez agradecer. Todas. E essa questão de identificar em sua escola aspectos que poderiam ser melhorados para a construção de um espaço autônomo e democrático. Aí eu volto para aquela nossa necessidade basilar de reflexão. Quando eu observo, eu também tenho que saber observar. Não adianta eu observar e apontar o dedo lá no setor do meu colega ou lá da minha gestão e dizer, tá vendo como faz tudo errado? Eu aprendi que não era assim. Não, se você aprendeu que tem uma maneira de melhorar o quadro, seja lá no espaço de convivência, seja lá na merenda escolar, na cozinha, seja na própria sala, seja no ambiente físico. Se você tem uma estratégia, coloque essa estratégia de apoio no papel, dialogue com a sua gestão, entregue para ela essa proposta. Eu acho que isso ajuda muito a construir um espaço autônomo. Por quê? Uma vez documentada a sua sugestão, primeiro, sai do âmbito do eu acho, do achismo. Né? Segundo, você
cria um vínculo de responsabilidade. Uma vez que você passou aquilo, aquilo vai ter que ser avaliado, aquilo vai ter que ser debatido pelo grupo. Certo. Então, isso coloca todo mundo numa posição de atenção com o espaço escolar. Por que que às vezes a gente vê escolas que funcionam perfeitamente bem? Tu chegas em escola, a escola é pública, ela recebe a mesma verba que a outra recebe. Entendeu? Gestão, né, E aí ela está equilibrada, está buscando pelo menos o equilíbrio, e outras nada acontece. Ela continua com o aparelhamento quebrado, ela continua sem material para o aluno, os alunos continuam rebelados, não é? Então, por que que acontece isso? Às vezes é aqui, eu sou professor, eu vejo o problema, mas eu não me sento para colocar uma estratégia de melhoramento no papel e entregar para o meu gestor. Eu fico falando pelos corredores, mas não faço nada. Não faz isso nada. não adianta, porque, como a gente viu na linguagem, não é? É. A palavra, ela se desfaz. Isso, tá certo. Não Tem é? alguma? Não, elas só estão agradecendo Manda um abraço aqui pra e a todo gente manda um mundo, né? abraço, né? Encerramos hoje a nossa participação aqui, não é, professora? Agradecendo a participação de todos e até a próxima aula, até o próximo encontro. Tenha uma excelente semana. Uma excelente semana para todos e todas e muito obrigada pelo apoio que tem nos dado nessas aulas com Com as certeza. interações. Esperamos que vocês sigam contribuindo para melhorar o aprendizado de todos nós. Até a próxima. Tchau, tchau.